Olá pessoal, hoje a gente vai ver o limite do módulo de x sobre x com x tendendo a zero. Então esse daqui a gente tem que entender como que é a função módulo de x, que ela é escrita desse jeito aqui. O módulo de x é x positivo se x for maior ou igual a zero ou menos x se x for menor que zero. Então, a função assume esses dois valores aqui, tá? Isso para sempre deixar a função positiva. Então, se você colocar 1, a função será 1. Se você colocar x igual a menos 1, então vai ficar menos menos 1. E aí ela vai se tornar positiva, né? Pela regrinha de sinal, menos com menos dá mais. Então, ela vai ficar 1. Então, sempre você vai ter um número positivo. Essa é a função... alguns chamam de absoluto, né, valor absoluto, mas é a função módulo, tá? Ou função modular, tanto faz. Então, se a gente pegar esse limite aqui, a gente tem que calcular o limite para esses dois tipos de valores. Um para quando o x for maior que zero. Então, se x for maior ou igual a zero, a gente vai ter esse valor do x. Então, a gente vai escrever aqui, ó, se x for maior que zero, a gente vai ter que o limite de x tendendo a zero. E agora a gente vem e escreve aqui, se for maior que zero, então o módulo vai ser x. Então a gente vai escrever x sobre x. E antes de aplicar o limite, a gente já tem uma divisão de x sobre x que é igual a 1. Então a gente já pode cortar aqui, ó. Isso aqui é o valor igual a 1. Então a gente pode escrever só limite x tendendo a zero de 1. Como não tem x para substituir, qualquer valor que você dê para o x vai sempre dar 1. Então, o limite quando o x tende a zero é o próprio 1. Então, esse é o valor que a gente tem. Agora, a gente vai ver a função quando ela é menos x. Então, menos x é quando se o x for menor do que zero. Então, a gente vai ter que o módulo aqui será menos x. Vamos fazer isso no limite. Limite, deixa eu escrever com limite x tendendo a zero. E agora a gente vai colocar aqui no lugar do módulo, a gente vai pôr menos x sobre x. Então, de novo aqui dá para cortar, porque vai ter um x dividido por x, dá 1. Só que vai sobrar um sinal agora. Então agora sobrou limite x tendendo a zero de menos 1. Não tem o x para substituir, então esse limite aqui é igual a menos 1. E agora a gente compara aqui, ó. Para um determinado x, a gente tem x maior ou igual a zero, a gente tem que o limite dá 1. E para o x menor que zero, vai dar menos 1. Então, se a gente tem dois limites diferentes para a mesma função, e a função modular assume esses dois valores aqui, então a gente tem limites diferentes, quer dizer que a gente não tem um limite definido. Os limites devem ser iguais de todas as formas que a gente calcular para ter um limite que existe. Então, dessa forma, a gente diz que o limite de x tendendo a zero do módulo de x sobre x, ele não existe. Ó, o símbolozinho de não existe. Porque ele assume dois valores. Você vai calcular, ele dá menos 1 e 1. E ele tinha que dar o mesmo valor sempre. Ok? Então, dessa forma aqui, ele não existe. Se a gente for ver o comportamento dessa função, ó, vou fazer aqui no GeoGebra. Você faz aqui o GeoGebra, eu coloquei a função f de x igual o valor módulo é absoluto. Aqui que a gente coloca é ABS, do x dividido por x. Então ele vai me dar esse gráfico aqui, ó, em que se você coloca o número,
Você coloca o número lá e sempre vai ter uma divisão que vai dar 1, né? Você coloca 0, aí ele cai nesse ponto aqui, né? Se você colocar 1, vai dar x dividido por x, vai dar 1. Se você coloca 2, vai dar 2 dividido por 2, dá 1. Então dá essa função constante aqui em cima e aqui embaixo. Só que na parte positiva ele está só no número 1. A função cai só no 1. E na parte negativa ela vai cair no menos 1, que é o limite que a gente encontrou lá. Então é como se calculasse o limite à esquerda e à direita. Então, ó, você vindo aqui da direita para a esquerda, ele cai no 1. Mas você vindo da esquerda para a direita, ele cai no menos 1. Então, em x igual a 0, a gente tem dois valores, que é o 1 e o menos 1. Ó, que é o que a gente determinou antes. Então, nesse ponto exatamente, a gente não existe o limite para essa função, porque ela assume dois valores diferentes. Ok? Então, tá provado aqui que esse limite não existe. Até mais, pessoal.